como vai vocês? Eu sou o Beda. E eu sou o Rafael, e nós somos a We Care School. Não é? Conheça as Escrituras. A gente quer começar a aula de hoje falando que você é um ser definido. Definido como, Beda? O Colossenses capítulo 3, verso 1 até o 3 fala: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Bom, então o que a gente quer dizer aqui é que você é um ser definido. Definido em quê? Definido em Cristo. Então, quando nós olhamos para a nossa identidade ela é definida como nós sendo seres separados, seres santos. E você quer ver normalmente aonde você identifica a identidade das pessoas é em momentos de crise. É interessante a gente ler porque algumas palavras são chaves. Então, nós localizamos aqui coisas do alto, uma frase curta, coisas terrenas, pois vocês morreram, ou seja, a nossa identidade, ela fala muito sobre quem nós somos. Na verdade, ela é a nossa espinha dorsal. E nessa passagem nós lemos que as coisas que são do alto nos norteiam, ou seja, tudo aquilo que está dentro da terra não é que perde valor, mas ela não nos influencia. Ou seja, as lutas terrenas não nos influenciam, as batalhas terrenas não forjam quem nós somos, as dificuldades alheias não forjam o que somos, mas as coisas do alto, a vivência com as coisas de Deus, as experiências com o reino de Deus, as expectativas com o sobrenatural de Deus forjam quem nós realmente somos e aquilo que fazemos na nossa vida. Então, ao escrever esse texto, nós observamos que o autor, ele fala que uma vez norteado pelas coisas dos céus, a nossa identidade, ela não pertence mais às coisas da terra. Ou seja, não é simplesmente a causa e o efeito que nos formam, mas é a consequência de uma vida com Deus, com as coisas celestiais que norteiam a nossa fala, o nosso comportamento, a nossa natureza em si. Mateus 7, 24 e 25, cada um de nós deve voltar à verdade que Jesus nos ensinou, né? Que nós devemos nos ancorar numa fundação inabalável, na rocha. Ou seja, tudo que na nossa identidade nós nos ancoramos nas coisas que podem ser voláteis, provavelmente a gente vai acabar caindo. Agora, se a nossa fé está alicerçada na rocha, pode vir a acontecer o que for. Se a sua fé está alicerçada em Cristo e nas coisas celestiais, as coisas não irão te abalar. Nós somos convidados a viver por fé. A fé, como conceitua, é o firme fundamento das coisas que não se veem. Como que eu posso firmar a minha identidade em algo que eu não vejo? Esse é o grande desafio do crente, daquele que crê em Deus. É você ser vocacionado, ser chamado a viver um estilo de vida onde não é palpável naquilo que você toca, naquilo que você conquista, mas naquilo que Cristo conquistou e já derramou sobre as nossas vidas. Ou seja, eu não sou definido pelo que eu planto, mas eu sou definido por aquilo que alguém já plantou na minha vida. O maior plantio na história da humanidade não foi em riquezas, mas foi no sacrifício de Jesus. Então, o que nos define hoje? O que nos define é o preço que foi pago na cruz, o valor substancial que isso teve na nossa vida, e o que nos define não são obras terrenas, mas é o olhar dentro do reino de Deus. Logo, o que a gente precisa ver em tudo isso e aí começar a olhar para si e se a nossa identidade hoje fosse posta em prova? É possível colocar a sua fé em prova hoje e você permanecer seguro em Cristo?
Olha, nos tempos de hoje nós temos visto que não tem sido bem assim, né? A gente tem acompanhado o que tem acontecido nos tempos de hoje, e qualquer ventinho as pessoas têm, ventinho de doutrina, escândalos de igreja, seja o que for, tem mudado a fé das pessoas e o relacionamento delas. Se nós hoje tivermos a nossa fé colocada à prova, nós temos que ter a nossa identidade ancorada em Deus, porque Deus, Ele tem a sua palavra imutável sobre mim e sobre a seu respeito. Ou seja, o tempo de crise, ele não apenas mostra quem nós somos, mas ele atenua aquilo que temos dentro de nós. Nós observamos que nesses últimos dias nós temos observado muitas instituições em crise, não apenas em crise financeira, mas nós observamos que a igreja está vivendo um tempo difícil, que a sociedade está vivendo um tempo difícil, que a família está vivendo um tempo difícil. Nós observamos que o fato de muitos maridos e muitas esposas em casa está gerando conflito, mas também está gerando tempo de estar juntos. Então nós mostramos o que está dentro de nós, e nós somos identificados com aquilo que nós carregamos, ou seja, é hora de revelarmos se realmente o que nos norteia é o reino de Deus, gastando tempo de qualidade, tempo com os nossos filhos, tempo com a nossa esposa, com o nosso esposo, tempo de leitura bíblica, de investir tempo com leitura bíblica, fazer o culto doméstico, que há tempos atrás era uma coisa muito feita, e hoje nós temos a célula, mas nós estamos retomando esse hábito de fazer isso. Ou se nós gastamos tempo vendo séries, gastando tempo com mídia social, vendo fake news, mas enfim, é tempo de hoje, em tempo de crise, nós reafirmarmos a nossa identidade como filhos de Deus. Exato. E ao testar a nossa fé, será que você está pronto para testar a sua fé como Jó? Jó 1, 21, 22 diz assim: nu saí do útero da minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, abençoado seja o nome do Senhor. Em um tempo onde você está vivendo escassez, você tem conseguido provar a sua identidade? Você tem conseguido provar a sua fé? Uma reflexão para uma aula, a gente até montando as aulas e pensando como seria interessante uma aula. Eu acredito que uma aula boa, ela tem que trazer reflexão para a sua vida. E reflexão na alma mesmo, no corpo, né? É óbvio que através da palavra de Deus o nosso espírito está sendo ministrado, mas nós gostaríamos de trazer essa reflexão para você. Hoje a sua fé, ela tem sido testada e você tem conseguido adorar a Deus como Jó fez em um momento de crise, entendendo a identidade dele, entendendo que a identidade dele, o Senhor estava com ele a todo tempo e tudo que ele estava passando era plano do Senhor. A sua fé consegue ser testada nos dias de hoje? Você está pronto para isso? Um caso que eu gosto muito, Rafa, é uma dupla muito dinâmica na Bíblia, que é Paulo e Silas. Paulo e Silas, dois propagadores aí do Evangelho, estavam presos devido a tudo que eles enfrentavam. E no momento de crise, onde eles estavam assim como nós, confinados, isolados, só que eles estavam presos, eles começaram a louvar a Deus. E a Bíblia conta que no meio daquele louvor, as cadeias romperam, houve um grande tremor, e todos se assustaram, e Paulo e Silas permaneceram ali. Alguns pontos que nós observamos: em momentos de crise, eles manifestaram o louvor a Deus. Um outro ponto, após aquele rumor, aquela grande, talvez um terremoto, eles permaneceram inabaláveis. Irmãos, vai passar céus e terras, mas as palavras do Senhor não passarão. Ou seja, nós temos que permanecer firmes nas promessas que o Senhor tem na nossa vida. E o seu coração é a sede central onde estão as suas crenças, né? Se o seu coração hoje é ministrado no Espírito Santo, logo as suas crenças são voltadas às coisas sobrenaturais, porque você tem vivido coisas sobrenaturais. Agora, se as suas crenças são baseadas só em coisas dessa terra, a sua identidade, tudo que te forma só em coisas dessa terra,
o seu coração ele pode te enganar e te iludir em épocas que a sua identidade de vida está mais firmada de forma espiritual. A gente separou alguns textos para que você refletisse aí na sua casa, até se cada texto que eu mencionar você quiser paralisar o vídeo e ir lá conferir na Bíblia o que cada texto diz, né? Mas em Romanos 10:10 diz que o Senhor conhece os nossos pensamentos mais profundos, Hebreus 4:12 os nossos valores mais profundos, Mateus 6:21 grandes desejos, os desejos do nosso coração, Salmos 37:4 planos futuros, Provérbios 16:3 as decisões básicas que nós tomamos na vida, ou baseadas na vontade do nosso coração, ou baseadas na vontade de Deus. 2 Coríntios 9:7 as coisas se originam e acabam em Deus. Tanto o amor quanto o ódio começam no coração, 1 João 3:14-22 e a alegria e a tristeza brotam a partir do coração. Então, irmão, quando na sua identidade começa a gritar muito a tristeza, provavelmente vem do seu coração, e o que está vindo daquele seu coração ali pode ser a ausência do Espírito Santo que não tem ministrado mais em você, porque você em algum momento se perdeu nos seus desejos, nos planos futuros, o que vai ser e agora o que eu vou comer. Tudo isso às vezes tem te norteado e não mais o como nós lemos em Colossenses, Cristo e o Espírito Santo. Existe um respaldo bíblico que nos define. Existem muitas referências que nos caracterizam, algumas delas. Romanos 8:37, nós somos justificados. 1 João 1:7, nós temos um Pai. Isso é uma coisa muito boa. Nós temos um Pai. Um filho sempre carrega dentro de si o DNA do seu pai. Deus, ele é o fundador, criador de todas as coisas. Nós somos herdeiros dessa terra. Ou seja, nós temos que entender que nós não caminhamos de derrota em derrota, mas nós caminhamos de vitória em vitória. O que isso quer dizer? Que tudo o que está em Deus é nossa herança. Nós somos os seus filhos. Então nós não temos o direito, nós não temos o espaço de nos sentirmos amedrontados, pois nós somos herdeiros dessa terra. Hebreus 12:6-7 tudo podemos naquele que nos fortalece. Ou seja, existe amparo para o dia mau, existe amparo para a crise de identidade, existe amparo na fraqueza, e nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, o mundo precisa de pessoas hoje que dão sabor e trazem luz ao mundo de escuridão que habita nas trevas. Mas a aula ainda não acabou. Eu quero saber de você. Como respondeu de fato a uma tragédia ou uma perda no passado? Como reagiu a críticas severas ou acusações falsas? Já foi traído por algum amigo ou preterido em algum cargo ou honra que você pensava que merecia? Perdeu empregos, relacionamentos ou entes queridos? Como você de fato reagiu? Ficou desapontado, mas ainda confiante em Deus no meio da dor? Ou ficou arrasado e desmoronou em uma tempestade de confusão, questionando profundamente a bondade de Deus e o seu próprio senso de valor e propósito? Quando a nossa base não estiver forte, provavelmente não permaneceremos firmes quando as tempestades mais fortes nos atingirem. Se basearmos as nossas vidas e a percepção da nossa identidade nas coisas que estão sempre em mutação, estamos preparando uma armadilha para os nossos próprios pés. Se você gostou da aula, por favor, curta, compartilhe, encaminhe para aquelas pessoas que você acredita que esta mensagem, esta palavra pode ser fértil. Um grande abraço e lembre-se, não erre, conheça as Escrituras.